Olá pessoal, hoje nós vamos falar os 10 principais problemas de um empreendedor que não realiza a definição do seu público-alvo. Simbora! Primeiro ponto, falta de uma direção estratégica. Quando você não tem o seu público-alvo definido, você não sabe quem é, qual é a idade aproximada, quanto esse público ganha, qual é a renda familiar, onde ele mora, dentre outros motivos, você tem uma falta de clareza. E com a falta de clareza, você tem um problema grave, que é uma falta de direcionamento, direção, certo? Então, a pior coisa do mundo é quando a gente tem até um ditado, né? Quando a pessoa está perdida e fala, eu estou perdido feito um cego em tiroteio. É basicamente como o empreendedor fica, seja um profissional liberal, profissional de vendas, ele fica sem ter uma definição do público-alvo. Por quê? Em primeiro lugar, uma vez que você define o público-alvo, você tem uma clareza na comunicação. Primeira coisa. Então você sabe a linguagem que você vai utilizar. Você tem uma linguagem para tratar com a criança de 10 anos e uma linguagem para falar com um adulto de 30, 40, 50 anos de idade e com um idoso também. Então tudo vai da segmentação do seu público-alvo. Você deixar de fazer isso, você tem um problema grave, porque as consequências que isso pode causar são várias. Vou citar algumas poucas aqui para você entender. Você não consegue definir com clareza qual a comunicação que você vai ter no seu Instagram. Você não sabe o que o criativo você vai fazer, a postagem que você vai fazer. Você não sabe qual o assunto que você vai tratar. O que está rolando na internet a respeito desse seu público-alvo para você criar uma comunicação e gerar principalmente o fator mais importante aqui desse fator. Você não tem como gerar relacionamento. E a gente sabe, que eu já falei também nesse canal aqui, que relacionamento é a palavra e o fator mais importante para realizar uma venda, fechar uma venda. Então, sem relacionamento, não tem como fechar venda. E para você gerar relacionamento, você precisa saber ter uma comunicação eficaz conforme o seu público-alvo. Segundo ponto, pegando o gancho a respeito do que eu falei no primeiro, se você não tem uma comunicação eficaz, você pode ter um problema no seu marketing interno, porque você vai gerar mensagens inconsistentes, vão ter campanhas feitas de forma inconsistente, e você de repente vai fazer uma campanha de tráfego sem um público-alvo definido, você vai ter literalmente prejuízo. Então, o segredo de um bom tráfego pago, recapitulando como eu já falei, ele vai depender de um bom criativo. Um criativo é um vídeo que você posta, um carrossel, um banner. Tudo que você posta na internet, no Instagram, no TikTok, é um criativo, certo? Então, para você fazer o criativo, vai depender, em primeiro lugar, da definição do avatar, que vem os anseios que ele tem, que são as dores, os desejos, as necessidades que ele tem, e você junta tudo isso com a sua solução, e aí você faz um bom criativo, certo? E através de um bom criativo, claro, com um audiovisual o máximo possível que você conseguir extrair com os recursos que você tem, por mais limitados que eles pareçam ser, aí você tem um bom criativo para poder chamar a atenção e a partir daí fazer uma boa campanha de tráfego. Então, quando você não tem uma definição clara do seu público-alvo, você não consegue ter uma mensagem consistente dentro da sua equipe, por consequência, campanhas de publicidade, propaganda, campanhas de tráfego pago, não tem como ser feita com sucesso. Aí você vai perder, infelizmente, o seu rico dinheirinho. Então, alinhe esse público para poder dar andamento nas suas questões de marketing da empresa. Terceiro ponto é que quando você não tem o seu público-alvo bem definido, você não consegue se destacar no mercado. Realmente, se você não consegue adequar a sua linguagem, como é que você quer atingir o seu objetivo, que seria se destacar no mercado? Claro, você precisa ter um conceito de produto, um branding, um fortalecimento da sua empresa junto ao mercado, um posicionamento de mercado, um conceito de marca que envolve cores, envolve o formato de uma embalagem, o formato
de uma prestação de serviço, como você entrega aquilo, como você apresenta a sua empresa, seja através de um folder, de uma pasta, de uma apresentação de vídeo. Então não tem como você ter uma ação de vendas perfeita, não tem como você se destacar, este é o ponto, não tem como você ter um destaque no mercado se você está com a comunicação aleatória. Tudo vem da comunicação alinhada com o seu público-alvo, beleza? Vamos ajustar o público-alvo e manter um destaque no mercado através de uma boa campanha. E vamos entrar agora no quarto ponto, que esse é um dos desastres fatais que pode acontecer em um negócio. Analise comigo. Você passa uma orientação para o seu setor de marketing para desenvolver um produto. O marketing tem a parte técnica, tem algumas empresas que vai a engenharia da empresa, né, digamos assim, os estudiosos da área técnica vai desenvolver um produto, um carro, por exemplo. Então, os engenheiros desenvolveram o carro e o setor de marketing vai ser o responsável por fornecer o interesse de compra naquele carro, né? Dentre eles vai ter vários tipos de campanha, o marketing vai analisar o preço do carro, vai avaliar o mercado, vai avaliar a posição onde as concessionárias serão instaladas, tudo isso é responsabilidade do marketing. Então, quando você vai desenvolver um produto como o carro, que eu dou o exemplo aqui, você tinha determinado um certo entendimento que o seu público-alvo seria para jovens de 20 a 25 anos de idade. E aí, o rapaz do marketing recebe essa informação, vai fazer um trabalho junto ao design. O marketing ele trabalha muito junto com o design de quem vai executar o carro. É dessa área de criação, né? Então, o design vai lá e projeta um modelo de carro específico para um público de 20 a 25 anos. Sendo que a diretoria da empresa presidência sempre trabalhou com carros tradicionais, como por exemplo a Toyota, vamos pensar na Toyota, né? Então, a expectativa do presidente é fabricar um Corolla com uma versão mais tradicional, porque ele sabe que o público dele é aquele lá. Sendo que alguém, quando foi levantar o público-alvo, disse que era de 20 a 25 anos. Já pensou no choque e na tragédia que isso ia ser operacional? Então, o design ia fazer um projeto altamente virtuoso, né, futurista de repente também, quando o público ia ser pessoas com mais de 50 anos de idade. Então, a comunicação, do primeiro momento até a última ponta, tem que ser algo congruente. Não tem como fazer algo separado, porque pensar que o setor A é diferente do setor C, e não importa. Todos os setores têm que ter uma única comunicação e saber do início quem é o seu público, até o operacional, o chão de fábrica, diretoria, todo mundo tem que saber quem é o público e toda a linguagem de publicidade, propaganda, inclusive de desenvolvimento do produto, tem que estar alinhado. Então, não cause um desastre na sua empresa. Desenvolva produtos bons conforme as necessidades do seu público-alvo, que serão levantadas com maestria depois que você assistir esse vídeo aqui. Quinto ponto, baixa retenção de clientes. Se você, devido a um problema que você teve no desenvolvimento de um produto, por conta de uma falta de comunicação, por uma falta de definição correta de público-alvo, a taxa de retenção de clientes pode ser altamente prejudicada. No momento que você ali gerou um produto que não está conforme a expectativa do cliente, aí você pode ter feito um trabalho gigantesco em vão. Então, não perca clientes. Você conquistar um cliente, vender, já é um esforço. Porém, um esforço muito maior é manter esse cliente fiel à sua carteira. O sexto ponto é a perda de mercado. Quando você já não tem uma taxa de retenção boa dos clientes por falta de uma definição de produto bem definido, por consequência, você criar um produto incongruente com o seu cliente, aí você começa a ter um prejuízo maior e o dano vai sendo maior, essa bola de neve só vai aumentando, porque, infelizmente,
o problema já está numa dimensão muito maior. Você vai começar a perder um cliente, perdendo dois e tal, e você vai perdendo a sua fatia de mercado por conta de um possível problema mal resolvido na área da definição do público. Então, um dos ativos mais difíceis de você conquistar, e é o ativo, eu arrisco dizer, da área de vendas, né? Eu arrisco dizer que o ativo mais importante da empresa, em primeiro lugar, é o ser humano, né? São as pessoas envolvidas, pessoas bem treinadas. E em segundo lugar, o ativo mais importante de qualquer empresa, na minha visão, é a carteira de clientes. Então, lute por ela, mas lute mais ainda, de forma voraz, para manter a sua carteira firme e fiel. Como consequência, vamos aqui ao sétimo ponto, que são desperdícios internos na área do marketing, né? Na área de toda a comunicação. Não só do marketing, quando você desenvolve um produto, o produto foi autorizado por uma falta de comunicação, por uma falta de definição clara do seu público, e o produto já saiu, o projeto, por mais que você não chegue a vender, mesmo assim ainda é um alto custo, porque foi um investimento, foram meses, de repente anos, para desenvolver um protótipo de um produto, e se esse produto não está alinhado, imagine a perda de tempo, e nós sabemos que tempo é ouro. Tempo é a coisa mais importante que um ser humano tem na vida, é o tempo. Cada segundo que você está assistindo aqui é menos um segundo que você tem de vida. Então, tempo é ouro, tempo é dinheiro, e uma empresa capitalista, né, como toda empresa deve ser, obviamente, você tem que ter todos os seus recursos alinhados, seja recursos humanos, pessoas, lideranças, a equipe coesa de todos os setores para combinar na venda. Né? Não tem nenhum. O principal combustível de uma empresa chama-se venda. Sem a venda, você não consegue gerenciar recursos, você não consegue pagar o salário do administrativo, você não tem nem recurso para gerenciar. Então, a venda é o principal combustível. Claro que tem a questão filosófica, que a missão da empresa, os valores da empresa, isso tudo vão ser fatores que vai realmente culminar na venda, que vai trazer recursos para o financeiro, para o administrativo, pagamento de fornecedores, de salários. Então, preserve para você não ter desperdício de tempo, desperdício também de dinheiro literal. E o pior, se você desenvolver um produto inadequado para um público completamente diferente, o prejuízo seria até maior, riscando inclusive a falência. Então vamos evitar isso aí. São recomendações que eu tenho passado para vocês para que a sua empresa seja bem sucedida. E fique atento, porque no dia 23 de outubro vai lá o workshop Multiplicação de Faturamento. Não perca, a gente se vê lá.